Tem alguém que tem chamado aqui? Levanta a mão quem tem chamado. Você está certo disso? Claro, querido, que você tem chamado. Se você não levantou, você está perdendo a oportunidade. Você tem um chamado. Tem algo que você é excelente. Você não é bom, você é excelente. Se você não descobriu, descubra. E faça aquilo que Deus quer que você faça. Desempenhe muito bem aquilo que o Senhor te chamou. Vamos orar pelo pastor Leandro, abençoando a vida dele, que vai ser um ministro nessa noite para as nossas vidas. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dos dizimistas, ofertantes, abençoe e prospere. Oramos pela vida do ministro que estará trazendo a poderosa palavra do Senhor para os nossos corações. Que luz seja dada agora, Deus a Pai, chegada, conhecimento em nossos corações. Que venhamos receber, Deus a Pai, a boa palavra, a que nos traz frutos, Senhor. E esse fruto, Senhor Deus a Pai, nós iremos compartilharmos uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo, querido. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 24. Aleluia. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 24. Quem encontrou, diga amém. Aleluia, Deus. O Senhor é maravilhoso, amém, queridos? Bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não sabeis vós que corre no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corri de tal maneira que alcancei. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com as coisas incertas. Assim combato, não como combatendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo, o reduzindo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Pai, gratos somos a Ti por esta palavra. Fala ao nosso coração, meu Deus, de uma forma poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, querida? Assenta, fica à vontade. Aleluia, nesta noite. Deus trouxe ao meu coração esta palavra para transmitir ao coração da igreja nesta noite. E muitas das coisas que eu iria dizer já foram ditas a respeito do reino de Deus. Eu quero hoje, nesta noite, falar a respeito do reino do Senhor, amém? A respeito do reino dos céus. E nós vimos nosso irmão Anilton contar o seu testemunho, e uma das coisas que ele falou e que muito mexe conosco e que precisamos nos atentar para isso é que servir ao Senhor não é fácil. Buscar o reino de Deus não é fácil, porque nós precisamos nos abster de algumas coisas, precisamos entrarmos em alguns momentos de nossas vidas que devemos de abrir mãos, devemos de não mais fazermos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, mas sim passarmos a fazer a vontade do Senhor, o desejo que está no coração do Pai. Mas de uma coisa é certa, querido, ainda que passamos por lutas e dificuldades para servir a Ele, a palavra dele nos diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra dele nos diz que nós possamos todas as coisas nele, porque é Ele que nos fortalece. E quando nós assim pensarmos que estamos fracos, aí precisamos entendermos que nele nós somos fortes.
O reino, para servir a Deus, para buscar o reino do Senhor não é fácil. E o pastor citou aqui Mateus capítulo 11, versículo de número 1, que diz que o reino do Senhor, ele é tomado pelo esforço. E a palavra então vai nos dizer que aquele que se esforça, apoderará dele. Então quero dizer para você, concernente a essa palavra que Deus colocou no meu coração, querido, que não desanime no meio da sua caminhada. Não desiste, porque nós estamos em uma competição ou em uma Olimpíadas, podemos dizer assim. Estamos correndo para um objetivo. Estamos correndo para chegar a um destino que já é nos delegado desde a fundação do mundo. E aí então nós vamos entendermos o que diz esta palavra, porque Paulo expressa essas palavras. Quando ele começa a contar, a escrever à igreja de Corinto, dizendo que, expressando para ele, dizendo assim: olha, você sabe que muitos correm no estádio, mas esses que correm nesse estádio, eles correm em busca de algo que é perecível, algo que vai se perder. Mas nós corremos em busca de algo que vai durar eternamente para as nossas vidas. Mas o que me chama a atenção, e para que possamos entendermos, meus queridos, a respeito desta palavra, o apóstolo Paulo, ele queria dizer de forma parábola ou figurativa para aquele povo, para que ele pudesse entender. O Senhor, muitas das vezes, ele falou dessa forma. Por exemplo, quando o Senhor ele ia falar com um pescador, ele dizia: olha, o reino do céu é como uma rede cheia de peixe. Quando ele ia falar para mulheres no meio da multidão, ele dizia assim: olha, o reino dos céus, ele é semelhante a uma medida de fermento e 2 medidas de trigo. Nós precisamos entender, irmãos, o porquê o Senhor muitas das vezes falava desta forma, porque era mais fácil da comunicação ser entendida. E quando então o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer à igreja de Corinto, enviar essa carta dizendo assim: olha, eles, quando está correndo no estádio, ele está correndo no estádio em busca de algo que vai perecer, uma coroa que ela é corruptível. É porque na época, querido, não sei se toda a igreja sabe, mas em Roma havia um estádio. Próximo ali um lugar chamado Ismítico, que era a travessia de Roma para a Grécia. E a palavra de Deus então nos alerta, segundo a história, que ali havia um estádio onde eles faziam vários tipos de competição. Era atletismo, era boxe, era música, teatro. Mas o apóstolo Paulo, ele quis mostrar para a igreja a respeito simplesmente de 2, que era o boxe e também o atletismo. E ele começa dizendo: olha, eles estão correndo atrás de algo que vai perecer. Mas o que o apóstolo Paulo ele quer trazer para a igreja, meu querido? Porque ele falando desta forma, eles iriam entender o porquê. O porquê então o reino dos céus é semelhante a esse estádio. Porque aquele povo eles entendiam que para que um atleta pudesse estar em sua forma física para participar daquela Olimpíada, ele precisava se abster de algumas coisas. Eles precisavam de abrir mão de algumas coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eles estão correndo, eles estão se abstendo, eles estão ali renunciando a algumas coisas em prol de alguma coisa que vai se perder no meio do caminho. Mas vocês não. Vocês precisam continuar correndo, porque a igreja naquela época, a igreja estava desanimada, a igreja estava dispersa, a igreja queria abrir mão de todas as coisas que ela já havia conquistada pela pregação do evangelho que o apóstolo Paulo já havia trazido até o coração delas. E agora elas estavam desanimadas, então o apóstolo Paulo estava reanimando a igreja do Senhor desta forma. E não é diferente nos dias nossos, queridos. Nós precisamos entendermos que o reino do Senhor, ele é possuído com muito esforço. Nós precisamos lutarmos, precisamos batalharmos, precisamos esmorrarmos os ventos se necessário, para que possamos então conquistarmos verdadeiramente o reino do céu. Mas muitos no meio do caminho têm desanimado,
Tem parado devido às lutas que têm se levantado, às dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Ei, querido, o Senhor, quando Ele te chamou, Ele não te contou mentira e nem te disse que o reino dos céus era como um mar de rosa para a sua vida, não. Quando Ele chamou você, Ele disse assim: ó, no mundo tereis aflição. No mundo você vai passar por pelejas. No mundo você vai passar por dificuldades. No mundo você vai passar muitas coisas. Mas vocês precisam entender uma coisa: que eu venci o mundo e vós também vencerão. Querido, nós precisamos entendermos que é pregado aí fora aí, que quando nós chegamos para a presença do Senhor, a nossa vida muda. A nossa vida agora passa da miséria para uma vida de prosperidade, uma vida de ostentação. Mas muitas das vezes é pregado para nós aí que muitas das vezes, querido, quando nós vemos para a presença do Senhor, os problemas, todos os problemas vão se acabar, que nunca mais vamos passar por dificuldades. Ei, querido, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira, querido. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor é necessário que nós esforçamos para possuirmos aquilo que Cristo já possuiu para nós na cruz do Calvário. Sabe por quê, querido? Que a vitória ela é garantida. Mas se você não abster de alguma coisa sobre a face dessa terra, você não vai alcançar o seu objetivo. Porque Jesus já conquistou, é nosso por direito. Mas você precisa entender que para que você possa possuir isso, é necessário você não simplesmente agora ter a Cristo, mas viver segundo o que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele disse lá em João, no capítulo 14, no versículo de número 7, Ele disse: se vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirão tudo o que quiseres, e vos será feito. Agora você entende, querido, que não é simplesmente estar na igreja? Você entende, não é simplesmente sair da sua casa e vir para a igreja? É necessário viver a palavra de Deus. É necessário fazer com que essas palavras se cumpram sobre as nossas vidas. E para isso precisamos abstermos de alguma coisa para possuirmos o reino dos céus. O reino do céu, querido, não é brincadeira, porque é uma vida eterna. E aí sabe o que acontece? Nós damos muito ênfase, damos muita credibilidade para essa vida material que nós vivemos, para essa vida terrena. Mas entendemos que essa vida ela é passageira, querido. Que hoje nós estamos correndo num objetivo e sabemos que vamos alcançarmos no Senhor. Porque é Ele que tem segurado e tem nos sustentado na sua destra. É Ele que tem verdadeiramente nos fortalecido em meio a essa caminhada. Ei, querido, porque você está aqui nesta noite e ainda em meio de tanta luta e dificuldade, é porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que tem sustentado a sua casa. É Ele que tem suprido as suas necessidades. Por isso a palavra de Deus nos disse: lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque é Ele. Ei, querido, não é a força do seu braço, não, é Ele. Não é o seu melhor emprego, não, é Ele. É Ele que tem cuidado de nós sobre a face dessa terra. Por isso, querido, é necessário que nós entendamos o que é o reino do Senhor. Por isso é necessário entendermos o que é servir ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que é necessário que nós renunciamos tudo para servir ao Senhor. É necessário que nós tomamos a nossa cruz e o seguimos, porque foi isso que Ele disse: se você quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, querido, é abster, é deixar de praticar, é deixar de viver aquilo que o velho homem deseja viver. Nós precisamos entendermos que agora nós que aceitamos a Cristo, a palavra de Deus vai nos dizermos que agora somos nova criatura. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Somos novas criaturas nele. Foi Ele, foi por causa dele. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que foi pela graça dele, pelas nossas vidas. Tudo foi de graça, querido. Você entenda que não precisa você sacrificar, não precisa você matar, muitas das vezes oferecer melhor sacrifício em prol de alguma coisa, porque tudo foi de graça pela sua vida. Mas esse de graça, querido, requer simplesmente uma renúncia. O que é renúncia, pastor? É viver segundo o que a palavra de Deus disse que temos que viver. E aí o Senhor então vai instruir a Josué no capítulo 1, do verso 1. E vai dizer para Josué 1:8, e vai dizer para Josué: a única coisa que eu requero de você
é que você pega esta minha palavra, que é a lei, e nela medita de dia e de noite, Pai, e não desvia dela de maneira nenhuma, nem coloca na sua cabeça, nem deixa subir no seu coração, desviar desta palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue avante. E nós sabemos, querido, que nós estamos correndo para um objetivo e para um alvo, e esse alvo é Cristo. Talvez as lutas venham contra as nossas vidas e muitas das vezes pensamos em desanimar, muitas das vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos que não vale a pena, e muitas das vezes ouvimos pessoas dizer para nossas vidas: mas você está perdendo é tempo na igreja. Quantos de nós já ouvimos isso? Olha, deixa de ser bobo, vai continuar a viver esta vida aí, passando por tanta luta e dificuldades. Ei, querido, não sabendo Ele que a nossa vitória já está vindo sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer, querido, que a nossa vitória, ela é certa no Senhor. A nossa vitória, ela é certa na pessoa bendita de Cristo, porque foi por Ele, para Ele, e são todas as coisas por Ele. Querido, nós precisamos entender, querido, que a luta ela vai vir, a dificuldade ela vai vir. Muitas das vezes passarmos até mesmo por algumas dificuldades nesta vida, mas nós vamos entendermos a palavra que o salmista Davi, ele disse: olha, fui moço, mas agora estou velho. Mas uma coisa eu entendi, porque eu nunca vi um justo desamparado, e nem tampouco a sua descendência, quer dizer a sua família, mendigar o pão. Mas você entende que é necessário ser justo diante do Senhor, e para que possamos ser justos no Senhor é necessário estarmos nele, porque Ele é a videira verdadeira. Ei, querido, nós não podemos vivermos essa vida de farsa, dizemos que somos evangelho, rotulando esse título de cristão, se nós não evidenciarmos o fruto do Espírito sobre as nossas vidas, se verdadeiramente não evidenciarmos o caráter de Deus sobre as nossas vidas. O caráter de Deus, nós dizemos que o caráter de Deus é bom. Ei, querido, mas o caráter de Deus não é simplesmente bom, Ele é santíssimo, Ele é bendigno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é onipotente, onisciente, onividente. Ei, querido, nós precisamos evidenciarmos o caráter dEle sobre a face dessa terra. Ah, pastor, mas isso é difícil. Ei, querido, não, o Senhor disse que nele nós possamos todas as coisas. Não é possível, não é impossível não, querido. Muitas das vezes, sabe por que se torna impossível para muitos de nós? Porque nós deixamos este velho homem gritar mais alto do que esse espírito interior que está dentro de nós. Você precisa entender que quando você levantou a sua mão, ei, o seu espírito foi recriado no Pai. Agora há uma conexão entre você e Deus. Então você por isso pode todas as coisas nele. Você é nova criatura, querido. Precisamos entender o que é nova criatura. Só entendemos que parece que nova criatura é aquele negócio: descemos nas águas e subimos das águas, o velho homem ficou. Ei, você precisa entender que ele ficou. Então para que ressuscitar esse velho homem e deixar ele gritar mais alto do que o seu espírito? E aí nós vamos entendermos que se nós agimos segundo o que diz a palavra, e se nós agimos agora como verdadeiramente cristão diante da presença do Senhor, vivemos e vivenciando o caráter de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos vermos que nós vamos conquistarmos, vamos possuirmos tudo, vamos adquirirmos tudo, e nada vai nos fazer falta. Não teremos falta de mais nada, querido, porque agora nós vamos viver segundo o que diz a palavra de Deus. E aí você então vai poder ter o direito de verdadeiramente viver e proferir a todo tempo o que diz a palavra de Deus a seu respeito. E aí nós vamos poder vencer esse velho homem, vencer o inimigo da nossa alma, que é Satanás. Nós vamos poder vencer, querido, sabe por quê? Porque agora nós estamos vivendo a palavra. E quando nós vivemos esta verdade, quando nós verdadeiramente evidenciamos essa verdade sobre as nossas vidas, o inimigo ele não pode ir contra as nossas vidas. O inimigo não pode se levantar contra aquele que verdadeiramente faz aquilo que está no coração do Pai. Ainda que ele se levanta, mas ele levanta para cair, querido, porque ele é um derrotado, e nos diz a palavra de Deus. Mas como então, pastor, vamos vencer o nosso inimigo? Pela palavra de Deus. Quer um grande exemplo disso?
Lucas capítulo 4, quando o Senhor ali, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ele, depois de 40 dias, ele é tentado por Satanás. E o diabo, a primeira coisa que ele disse assim: se tu és filho de Deus, diga para transforma essas pedras em pão e coma, mata a sua fome. Agora você entende que Jesus não havia pedido nada para ele? Você entende que Jesus não havia dado nenhum tipo de legalidade para ele? Mas Jesus então olha para ele e diz assim: você precisa entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, querido, você precisa entender que você não precisa ficar desesperado para procurar o pão. Você não precisa ficar desesperado para procurar o alimento que sustenta a sua carne, não. Porque nem só de pão nós viveremos sobre a face dessa terra, mas nós vamos viver segundo o que diz a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus então disse a meu respeito, pastor? Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que você é mais do que vencedor, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Que tudo que você pedir Ele em oração, se você crer, você vai receber. E tudo que você pediu, Pai, em nome do Filho, assim será feito sobre a sua vida. Isso é a palavra de Deus, querido. Nós precisamos vivermos esta palavra. Nós precisamos evidenciarmos esta palavra sobre as nossas vidas. Mas sabe como hoje os cristãos têm vivido? Eu não consigo. Não tem jeito para a minha vida. Eu não posso. Infelizmente este mal veio simplesmente para destruir. Sabe, eu nasci para sofrer, pastor. Eu nasci para padecer sobre a face dessa terra. Parece que quando o Senhor verdadeiramente me colocou no ventre da minha mãe, Ele me colocou simplesmente para tomar posse de toda a maldade dessa terra. Ei, querido, tudo isso é mentira de Satanás que tem colocado na sua cabeça. O Senhor disse que você nasceu para ser mais do que vencedor. E você sabia que o Senhor, antes de você nascer, já havia escrito a sua história? Você sabia disso, querido? Que antes de você sair do ventre da sua mãe, o Senhor já havia escrito a sua história? Você sabia que há uma história já escrita pela sua vida? E a sua história, eu quero te dizer que essa história é boa, querido, porque Deus, Ele é bom, e todas as coisas que Ele faz é bom. E nós vamos ver Ele mesmo dizendo isso, que tudo que Ele criou era bom. E Ele já escreveu a sua história, querido. Você precisa viver essa história que Ele escreveu para você. Você sabe o porquê de tantos mal que vem sobre as nossas vidas? Porque muitas das vezes queremos pegar atalho. Muitas das vezes queremos sair fora da linha da história que Deus já escreveu para nós. A palavra de Deus nos disse que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o Senhor disse para ele: antes mesmo que você saísse do ventre da sua mãe, eu te conhecia. E eu te chamei como profeta sobre a face dessa terra. Você sabia, como o pastor disse, que nós temos um propósito nessa terra, querido? Agora você já procurou tentar evidenciar, saber o que Deus Ele requer de você sobre essa terra? Deus não quer que você simplesmente venha para essa igreja, senta, ouve a palavra, canta alguns louvores e vai para casa, não. E espera então lá para terça-feira, para que verdadeiramente você possa ouvir a voz dele de novo. Aí você então vai louvar, exaltar o nome dele, sentar de novo, ouvir a palavra e voltar para a sua casa. E nada sobre a sua vida vai mudar. Porque nós precisamos vivermos isso todos os dias. Nós precisamos vivermos o genuíno evangelho do Senhor todos os dias, queridos. Nós precisamos todo dia levantarmos na nossa cama já confessando ao Senhor: Senhor, eu sei que todas as coisas já foram conquistadas para mim. Eu sei, meu Deus, que ainda que a luta e a dificuldade se levanta, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, Senhor, que ainda que as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, as enfermidades se levantam, eu sei que verdadeiramente a Tua palavra me disse que eu sou mais do que vencedor. E nós precisamos fazer isso todos os dias, querido, constantemente sobre as nossas vidas. E entendemos porque nós estamos numa corrida. Nós estamos correndo para algo que não é corruptível. Não é algo que vai perecer, algo que vai acabar, não. Aqueles homens corriam em busca de uma coroa de mato. Eram alguns ramos ali de pinheiro que faziam-lhe uma coroa. A única coisa que eles recebiam, colocavam na sua cabeça, aquilo era o motivo de todo o orgulho daquele homem, daqueles homens.
Mas nós precisamos de saber que o Senhor, Ele preparou uma coroa, e Ele disse que ao vencedor Ele daria verdadeiramente desta coroa, querido. Mas Ele disse que é necessário perseverar até a morte, e dar-te-eis a coroa da vida. E essa coroa o homem não pode te tomar. Essa coroa verdadeiramente não pode ser destruída pelo tempo, não, querido. Essa coroa é a coroa que nós iremos usarmos eternamente na presença do Pai. Então não desista, querido, ainda que a luta se vem sobre a sua vida. Não desista, ainda que as dificuldades se levantem contra a sua vida. Ei, querido, não desista. Sabe por quê? Quando você desiste, quando você então verdadeiramente deixa o inimigo falar no seu coração, e você começa a dizer assim: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada de igreja. Você sabia que você está crucificando a Cristo de novo? Você sabia que você está dizendo para Cristo: olha, Senhor, infelizmente eu quero dizer para o Senhor que a morte do Senhor na cruz para mim não tem valor nenhum. Ei, querido, não faça com que essa morte não tenha valor. Essa morte, ela tem muito valor para nós. Foi por isso que lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo de número 11, verso de número 23, ele vai dizer de alguma coisa que ele havia aprendido. Ele disse: eu recebi do Senhor, falando da ceia, aquilo que eu também vou vos ensinar. E o Senhor, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e faz a mesma coisa. Aí ele vai fazer, fazer isso em memória de mim. Trazer à memória aquilo que eu fiz em favor da sua vida, querido. Então quando você diz: Senhor, eu não quero mais saber de igreja, você está então verdadeiramente dizendo que tudo aquilo que Ele fez foi em vão pela sua vida. Ei, querido, não deixe o inimigo colocar isso na sua mente, não, porque esse é o propósito dele, é que você verdadeiramente não reconheça o Senhor, que você verdadeiramente não se curva diante do Deus Todo-Poderoso, mas faça a vontade do inimigo. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus, ela é boa e perfeita e agradável para as nossas vidas. Então não desista do seu propósito, não desista do seu objetivo, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida, querido. Não desista daquilo que Ele conquistou para nós, não, querido. Não desista, ainda que possamos passarmos lutas e dificuldades. A palavra de Deus nos diz que somos mais do que vencedor. Você precisa entender isso, colocar isso no mais profundo do seu coração, que você é mais do que vencedor, querido. Que você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar, querido. Não deixe o inimigo colocar outra coisa no seu coração. Não deixe o inimigo soprar setas malignas sobre a sua mente, não. Lançar setas malignas, não, querido. Você nasceu nessa terra para ser mais do que vencedor nele. Nele você pode todas as coisas. Nele você vai conquistar todas as coisas. Nele você é mais. Muito mais. Entenda isso, querido. Entenda isso. Sabe por quê? Porque nós estamos numa corrida e sabemos que vamos chegar. Não sabemos se vai ser hoje. Talvez para muito pode ser hoje o fim da sua jornada. Talvez para outros será amanhã. Talvez para outros será daqui um mês, um ano, não sei, querido. Mas uma coisa é certa: se nós perseverarmos no Senhor, nós vamos chegarmos lá. Se nós continuarmos nesse objetivo, nós vamos alcançarmos a nossa vitória nele. Você precisa entender que deste mundo você não leva nada, querido. Então, tira o seu foco do mundo. Foca os seus olhos nas coisas do Senhor. Busca do Senhor para a sua vida. Porque quando nós buscamos dele, a própria palavra vai dizer que nada nós vamos sentir falta. De nada nos vai termos falta, querido. Porque ele é maravilhoso para conosco. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração. Espero que eu possa ter expressado bem ao seu coração o que é um pouquinho do reino dos céus. O reino de Deus é isso, querido, é esforço. O reino de Deus é levantarmos na nossa cama, levantarmos na nossa casa e da hora do culto e verdadeiramente nós não queremos virmos. E você se esforçar para vir. Eu preciso vir. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu preciso agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por mim.
É você levantar de manhã cedo, querido, e não sentir mais vontade de orar, não sentir mais vontade de buscar Ele. Você dizer assim: eu sou dependente dEle, eu preciso dEle, é só Ele que pode suprir as minhas necessidades. Ei, querido, o reino dos céus é você não querer mais fazer a sua vontade, mas sim procurar fazer a vontade dEle. Ei, querido, e quando você procurar entender o que é o reino dos céus, você vai ver que é fácil servir ao Senhor. Você vai ver que as coisas que nós abstemos, nós não sentimos mais falta dela, porque o Senhor supre as nossas necessidades. E você pode ver que tudo que nós abstemos são coisas que não verdadeiramente edifica a nossa vida espiritual. Ela só edifica a nossa carne, mas o espírito cada dia mais se morre com essas coisas. Mas quando nós buscamos da palavra de Deus, alimentarmos da palavra de Deus, vivenciarmos aquilo que diz a palavra de Deus, o nosso espírito ele vai se fortalecendo dia após dia. E nós cada dia mais ficamos fortes na presença do Senhor e passamos a entendermos o que é o reino dos céus. E aí fica fácil nós servir a Deus, querido, porque nós precisamos entender que servir a Deus é muito fácil quando nós verdadeiramente deixamos a carne de lado, quando nós não mais fazemos a vontade dela, mas sim a vontade do Espírito. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, querido, e que o Senhor possa verdadeiramente te fortalecer dia após dia, e que você possa ter no seu entendimento que você é mais do que vencedor. Que você possa verdadeiramente, dia após dia, entender que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para te dar a liberdade nele, para que você possa verdadeiramente, dia após dia, alcançar sonhos, projetos, objetivos, desejos. Esse é o propósito do Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas nessa terra. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, querido? Aleluia. Curva sua cabeça no seu lugar. Eu quero fazer uma oração para você que até agora estava pensando que estava fraco, querido. Você que estava pensando que não ia conseguir. Você que estava pensando em desistir. Você que estava pensando até mesmo largar tudo. Ei, querido, eu quero te dizer, não faça isso não, querido. Eu quero orar em favor da sua vida para que o Senhor te fortalece o seu espírito. Porque o nosso espírito ele já é fortalecido no Senhor. Nós precisamos entendermos isso, querido. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos continuarmos a sermos fracos diante do Senhor e diante da circunstância. Mas quando nós entendemos que o nosso espírito já é fortalecido nele, nós possamos todas as coisas. Curva a sua cabeça. Pai, nessa noite, Senhor, eu oro a Ti em favor desta minha irmã, deste meu irmão, deste jovem, desse adolescente e dessa criança, meu Pai, que tem deixado, ó Deus, ó Pai, muitas das vezes de fazer a Tua vontade, de pregoar o Teu evangelho, Senhor, de falar do Teu amor e da Tua grandeza, meu Deus, ó Pai, por causa das circunstâncias da vida, Senhor. E muitas das vezes, ó Senhor, eles pensam, meu Deus, ó Pai, que desistindo, meu Deus, ó Pai, é o melhor caminho. E desistindo, meu Deus, ó Pai, é o melhor jeito para que o sofrimento acabe, para que a tristeza saia, para que a angústia, Deus, ó Pai, desapareça, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, ó Pai, que quando nós largamos o Senhor, é aí que as coisas se acumulam, é aí que o mal, meu Deus, ó Pai, sobreexiste ainda mais sobre as nossas vidas. Mas sabemos que quando nós estamos no Senhor, meu Pai, meu Deus, nós possamos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece em todo o tempo, meu Pai. A luta que nós estamos passando, a dificuldade que estamos enfrentando, ela é momentânea e passageira, ela vai passar, meu Pai, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que verdadeiramente, meu Deus, ó Pai, renova as nossas forças sobre a face dessa terra. Então, Deus, renova a força desta minha irmã, renova a força deste meu irmão, meu Pai, para que ele não venha, meu Deus, ó Pai, largar o arado, para que ele não venha olhar para trás, para que ele não venha desistir, não, Senhor, mas que ele venha olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, para que ele venha olhar para Ti, simplesmente a Ti, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nesta noite, meu Pai, verdadeiramente, meu Deus, ó Pai, fortalecer a Tua igreja no Senhor, meu Pai, porque estamos numa grande caminhada, estamos numa grande corrida, meu Pai, mas sabemos que nós vamos chegarmos lá, meu Deus, porque a vitória ela é certa para nós.
Por isso eu declaro, meu Deus, sobre a vida dessa irmã a vitória. Sobre a vida deste meu irmão a vitória nesta noite, meu Pai. Meu Deus, ó Pai, nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção e a vitória sobre a vida de todos aqui presentes. Força chegando, meu Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que as bênçãos do Senhor alcancem essas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga assim seja. As palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia! Pode se sentar, queridos. Pastor Leandro, ele ministrou em 30 minutos, o que ele fez em 30 minutos no Espírito equivaleu 1h30 de pregação. Não sabendo eu, carnal, digamos, né? Mas no espiritual, Deus estava me trazendo já sobre coroa, né, pastor? Ainda falei sobre corrida no Espírito e foi a ministração do pastor. Nós não estamos atrás de uma coroa, como se diz ali a palavra, corruptível. Nós estamos atrás de uma coroa eterna, de vida eterna. Porque hoje nós vemos, como o pastor citou, não ministrando em cima, só para incrementar, ilustrar. Nós vemos aí pessoas dando a vida no atletismo, no judô, no boxe, na natação. Teve as Olimpíadas no Brasil, pessoas atrás do ouro, outros atrás ali conquistando a prata, outro conquistando o bronze. Mas nós não estamos atrás nem do ouro, nem da prata, nem do bronze. Porque o ouro e prata, querido, não são nada no céu. A Bíblia fala, nós sabemos e louvamos e falamos que a rua, nós vamos pisar em ruas de ouro. Nós não estamos atrás do ouro nem da prata, mas nós estamos atrás da vida eterna em Deus. Não adianta ficarmos materializando, querendo coisas momentâneas e passageiras. Deus quer que você tenha uma casa boa, Deus quer que você tenha uma casa boa. Deus quer que você tenha um carro bom, Deus quer que você tenha um carro bom. Deus quer que você se alimente bem, Deus quer que você se alimente bem. Mas Deus quer que você, meu irmão, avance nele. Deus quer que você ganhe alma. Deus quer que você seja justo. E quem é justo pratica justiça. Quem é justo, meu irmão, vai avançar em fé. Então essa palavra guarda no teu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.